Estamos aqui gravando uma videoaula com vocês nesse momento de pandemia, em que a sugestão é que nós tenhamos o máximo cuidado de ficar em casa, bom? Então, muita atenção, muito cuidado. E por essa razão, a nossa aula ela vai ser pautada hoje falando especificamente de dilatação térmica. E vamos falar um pouco do objetivo da nossa aula, falar rapidamente dos cuidados aí que se tem com esse novo vírus que assola o mundo todo. E o nosso foco da nossa aula é para falar da dilatação unidimensional ou linear, dilatação linear. Muitos chamam de dilatação linear, alguns chamam de dilatação unidimensional. Isso não tem problema nenhum, é só uma questão de nomenclatura e suas aplicações. Por que que isso, por que nós estudamos isso, se isso tem alguma importância no nosso dia a dia. E vamos analisar também algumas questões com vocês, resolver alguns questionamentos. Então, como nós falamos, aqui o nosso objetivo, um dos nossos objetivos, o primeirinho deles é reconhecer condições em que ocorrem variações de temperatura e seus efeitos, como a dilatação unidimensional linear e suas aplicações. Então vamos ver como é que isso acontece. Que efeitos são esses que ocorrem que são necessários para que se tenha a dilatação. Bom, o outro objetivo, calcular a dilatação linear dos sólidos em contexto do cotidiano e situações problemas através de análise gráfica. Então, são duas circunstâncias aqui. A primeira circunstância é, vamos fazer uma análise de um questionamento, de um probleminha que traz uma situação do nosso dia a dia, e em outro momento uma situação a partir de uma análise gráfica. Então isso já vai ficar para o final da aula. Isso tudo para dar um subsídio para vocês na hora de resolver os questionamentos propostos no roteiro. Na Covid-19 é muito importante que vocês fiquem atentos às orientações sanitárias, às orientações das pessoas que têm competência na área de saúde para vos dar essas orientações. Então, aqui no gráfico, acompanhando aqui, essa região de azul indica situações drásticas caso nós não tomemos nenhuma medida de prevenção. O que está acontecendo no nosso estado e o que está acontecendo na nossa escola. Nós estamos prevenindo. Então, para evitar essa escala, essa representação destacada de azul neste gráfico. E essa área destacada de amarelo aqui no gráfico indica uma atenuação, uma redução desse nível de contaminação, que é isso que nós estamos querendo para desejar o máximo possível o retorno às aulas com vocês da forma mais segura. Então, essas são dicas muito simples para vocês. Vamos direto ao tema, já que nós vamos falar da dilatação térmica dos sólidos e hoje especificamente nós vamos falar de dilatação linear, e é linear porque se refere ao comprimento, depois falaremos das outras. Mas trouxe aqui uma abordagem que fala aqui, olha, há uma explicação microscópica para essa questão da dilatação. Porque dilatação quer dizer algo que aumenta. Bom, mas aumenta como? Uma barra de alumínio pode se dilatar, o meu portão de alumínio se dilata, o meu portão de latão se dilata, o ferro, quando exposto ao sol, exposto ao fogo, se dilata. Então, são vários os questionamentos. Mas ninguém vê esses materiais se dilatando por aí, né? Se dilatando, crescendo, aumentando de tamanho. Eles aumentam de tamanho? Aumentam, mas é numa escala muito pequena. Por isso que nós colocamos aqui uma explicação microscópica para isso. Então, o que eu trago aqui para vocês? A explicação microscópica para a variação nas dimensões está na agitação das partículas, viu? Então, quando eu aqueço o ferro, quando eu aqueço o alumínio, quando eu aqueço o latão,
as moléculas desse material elas entram em estágio de vibração mais elevado. E é esse estágio de vibração que faz com que essas moléculas se afastem mais uma da outra e fazem com que o material aumente de tamanho, e mais especificamente aqui, aumenta o seu comprimento. Aumenta só o comprimento? Não, aumenta as 3 dimensões que nós conhecemos. Aumenta o comprimento, aumenta a largura, aumenta a espessura, mas nós vamos falar aqui hoje só do comprimento. Bom, e por que nós falamos que é uma análise do ponto de vista microscópico? Olha, acompanhe aqui na figura aqui embaixo. Então vejam vocês, do meu lado esquerdo eu tenho partículas que estão no estágio em que a temperatura está bem elevada, viu? Então observa-se que as moléculas estão num grau de agitação maior, então elas estão mais afastadas uma da outra. No meu bloco aqui no lado direito, onde tem a indicação frio, indica que eu tenho as mesmas moléculas, as mesmas partículas, mas em uma temperatura menor. Então eu percebo que o grau de agitação delas é menor. Então elas estão mais próximas uma da outra. Então nesse caso aí o material não está se dilatando. Ele sofre uma contração. Bem, acontece a contração? Claro. Acontece a dilatação? Também. Então, nesse caso aqui, desses materiais que nós vamos citar para vocês, que são os materiais sólidos, acontece tanto a dilatação quanto a contração. E nessa animação aqui, nesse GIF, que mostra logo aqui em cima ao lado direito para vocês, então o que eu tenho aí? Eu tenho mostrando para vocês como as moléculas são agitadas aí. Então, se elas são cada vez mais agitadas, então elas estão se afastando mais uma da outra, viu? E isso só acontece com o aumento da temperatura. E isso acontece em uma escala microscópica. Então, por isso que a gente não percebe de forma macroscópica, né, a olho nu, visivelmente, esses materiais se dilatando em grandes proporções. Mas eles se dilatam, está bem? Então, continuando o nosso tema, nós temos aqui, já que nós falamos dessa dilatação, então, e falando da dilatação linear, o que nós analisamos? Nós analisamos aqui nessa primeira figurinha que nós temos um metal com um comprimento inicial, mas depois que sua temperatura foi aumentada, ele também aumentou o seu comprimento. Que nós estamos falando da dilatação linear agora. E aumentou seu comprimento por quê? Aumentou seu comprimento porque a sua temperatura também aumentou. E, consequentemente, suas moléculas se afastaram uma da outra. E isso fez com que o material se dilatasse, aumentasse de tamanho, de comprimento especificamente aqui. Olha, na figurinha aqui ao lado, isso aqui é uma região do trilho de um trem. E nessa imagem ampliada, o que se observa? Observa-se que há sempre um espaço, viu, de uma estrutura metálica para outra no trilho do trem. Então, por que isso? Por que é necessário isso? Porque num dia quente de temperatura elevada, aqui no caso da cidade de Pinheiro, no período não chuvoso, a gente encara temperaturas aí que chega às vezes até a ultrapassar os 40 graus Celsius. Já chegamos a essas situações. Então, porque no período muito quente, esse metal ele vai se dilatar. Se ele vai se dilatar e não houver esse espaço, né, essa fenda, essa abertura para que ele sofra essa dilatação, então automaticamente essa ferrovia ela pode apresentar problemas. Tudo bem? Problemas que nós estamos vendo na figura seguinte. Então, isso aqui aconteceu muito lá no passado, onde as ferrovias eram feitas, mas não se levava em consideração o efeito da dilatação. E isso aconteceu bastante. Bom, e é evidente que hoje isso não acontece mais. Isso já é um fenômeno ou uma situação já conhecida pela engenharia e automaticamente esse erro não se comete mais.
Avançando aqui para a nossa próxima tela, tem um fator que está relacionado, que é muito importante, que está relacionado com a dilatação desses materiais, o coeficiente de dilatação linear. Então, ele vai nos dizer qual é o material que se dilata mais, qual é o material que se dilata menos quando é submetido a uma determinada variação de temperatura. E essa variação de temperatura pode ser aumento de temperatura, pode ser redução de temperatura. Então, por isso que eu digo variação, viu? Então, pode dilatou, é porque a temperatura aumentou. O material contraiu, é porque a temperatura reduziu. Tá bem? Então, diz aqui, olha, indica a variação do comprimento do objeto quando sua temperatura variar a cada grau Celsius. Que é isso? Isso é o coeficiente de dilatação linear. Olha, na tabela nós temos aqui porcelana, cobre, vidro, latão, alumínio, platina, ferro, zinco e outros, né? Essa tabela está reduzida, mas se você for pegar uma outra fonte, tem mais materiais aí. Então, digamos aqui, vamos pegar um material muito conhecido nosso aqui, o alumínio. Olha o coeficiente de dilatação linear dele. É 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Olha, acompanhem aqui o ponteiro do mouse, onde está a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear. Graus Celsius elevado a menos 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando o alumínio é submetido a uma temperatura em que se aumente 1 grau, em o que é aumentado em 1 grau Celsius, o alumínio aumenta de comprimento em 22 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, se for medida o comprimento inicial em centímetro, a dilatação acontece em centímetro. Se o comprimento da barra for medido em metro, então essa dilatação também vai acontecer em metro. Então vejam vocês que é uma dilatação, é um aumento no comprimento, mas ele é muito pequeno. Bom, vamos comparar aqui o alumínio com o ferro. Aqui, olha, o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, quando a temperatura do ferro é elevada em 1 grau Celsius, aí o ferro tem sua dilatação nessa proporção, 12 vezes 10 elevado a menos 6. Tá bem? E quando as temperaturas são mais elevadas, elevar em 50 graus Celsius, 60 graus Celsius, aí nós vamos ver isso lá no finalzinho dessa aula. Tá bem? Mas se nós compararmos aqui o alumínio e o ferro, quem se dilata mais do que o outro? Bom, se eu pegar uma barra de ferro de 1 metro e uma barra de alumínio de 1 metro, nas mesmas condições de temperatura, ambiente, tudo, né? Quem vai se dilatar mais? Mas se você olhar para o coeficiente de dilatação do alumínio, é maior do que o coeficiente de dilatação do ferro. Então o alumínio vai se dilatar mais. Por quê? Porque tem maior coeficiente de dilatação. Bom, quando submetido a essa elevação de temperatura, suas moléculas vão se agitar muito, se agitar a ponto de se afastar muito mais uma da outra, em comparação com o ferro. E isso vai fazer com que a barra de alumínio tenha uma dilatação maior. Tudo bem? Na nossa próxima tela, a lâmina bimetálica e os disjuntores. Eu vou fazer essa relação porque a nossa aplicação vai falar exatamente da importância desse fenômeno da dilatação e lá no funcionamento dos disjuntores, que é o que comumente nós chamamos de chave geral da casa, né? Tem aquela chavezinha, mas o nome mais técnico e específico é disjuntor. Então, o que nós temos aqui nessa tela aqui para vocês? Eu tenho uma lâmina bimetálica feita de cobre e de alumínio. E se eu olhar de novo para a tabelinha, cadê o cobre? Olha aqui, olha o coeficiente de dilatação do cobre, 17 vezes 10 elevado a menos 6. E o alumínio, 22 vezes 10 elevado a menos 6. Quem tem maior coeficiente aí? E mais uma vez, o alumínio. Então, o que acontece? Quando essa placa bimetálica, ou seja, que são feitas de dois materiais diferentes,
quando ela se dilatar, quando ela for elevada a sua temperatura e se dilatar, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela sofrerá essa curvatura. E vejam vocês que quem sofre maior curvatura é o material que tem maior coeficiente de dilatação. E nesse caso aí é o alumínio. Viu? Aqui nessa outra tela, a gente observa uma placa bimetálica, agora latão e ferro. Cadê latão? Olha o coeficiente de dilatação do latão, 19 vezes 10 elevado a menos 6. E o ferro, 12 vezes 10 elevado a menos 6. Coeficiente de dilatação linear maior aqui é do latão. Então, quando essa placa bimetálica for submetida a uma elevação de temperatura, o latão vai se dilatar mais. Por isso, olha a forma como a placa sofre a curvatura. Viu? Então, por que dessa forma? Porque o latão se dilatou mais do que o ferro. Tudo bem? Então, aqui chegamos na nossa aplicação. Então vejam vocês, olha, onde é que se liga os fios da rede elétrica? Aqui nesse ponto, para vocês acompanharem aqui com o nosso ponteiro, nosso mouse aqui, nosso ponteiro a laser. Aqui, nesse outro ponto, esse é a chave liga e desliga. Isso aqui é um disjuntor, ele é conhecido atualmente como um disjuntor termomagnético, porque além de ser uma chave de liga e desliga, ele também protege o circuito do ponto de vista térmico e do ponto de vista magnético. Mas nós vamos focar no aspecto magnético. Porque olha só, quando eu ligo o disjuntor, toda essa região aqui, acompanhem o mouse, olha, toda essa região aqui é alimentada por uma corrente elétrica. Viu? Se por alguma razão uma corrente elétrica acima do permitido percorrer esse disjuntor, essa região interna do disjuntor, essa lâmina bimetálica aqui, viu? Ela vai sofrer uma dilatação o mais rápido possível e vai desligar o disjuntor. Olha aí a importância de estudar a dilatação. Olha onde está a aplicação, olha onde está a utilidade. E por que ele tem o nome de termomagnético? Porque aqui eu tenho uma bobina que também faz esse mesmo processo de desligar automaticamente o disjuntor, interromper a corrente no circuito. Mas não é o nosso tema falar de corrente elétrica agora. Eu só queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto da dilatação térmica aqui, viu? Da dilatação térmica aqui num sistema, num veículo de proteção no disjuntor. Tudo bem? Essas informações elas vão ficar lá no roteiro para que, caso vocês queiram saber mais informações, estarão lá esses links disponíveis para vocês, com mais detalhes, vídeos, ilustrações, textos, caso vocês queiram mais. Aqui, bom, então nós chegamos aqui nesse aspecto onde eu vou fazer uma análise matemática, porque nós já falamos da dilatação, já dissemos que ela é pequena, mas nós queremos saber ao ponto se nós podemos dimensionar isso, calcular isso. E esse ΔL aqui representa a minha dilatação. O que é essa dilatação? O que aumentou, o que cresceu, o que expandiu, viu? Se for resfriar, há uma contração. Bom, mas nesse caso nós estamos falando da dilatação. Então, olha só, esse ΔL, ele é diretamente proporcional, né? Essa dilatação depende do comprimento inicial da barra do material, depende do coeficiente de dilatação linear do material dessa barra, ou seja, essa barra é feita de quê? De ferro, de alumínio, de zinco. Então, quem tem essa característica nesta equação é esta letra grega aqui chamada alfa.
ela que representa o coeficiente de dilatação linear. E ela vai representar dando essas características do material. O Δθ é a minha variação de temperatura. Como nós estamos falando de dilatação, então nós vamos tratar do aumento do comprimento dessa barra metálica, tá bem? Então, quando a temperatura aumentar, o comprimento da barra vai aumentar. Então, se eu quiser saber quanto foi que a barra dilatou, eu pego o comprimento final dela e subtraio pelo comprimento inicial. Aí eu vou saber quanto foi que houve, quanto foi que se dilatou essa barra. Cresceu quanto, né? Quantos milímetros, quantos centímetros houve esse aumento no seu comprimento. E a temperatura, a variação de temperatura, eu pego a temperatura final e subtraio pela temperatura inicial. E aqui são as maneiras que eu tenho para calcular esse comprimento. Então, isso nós vamos mostrar com vocês nos questionamentos que nós temos a seguir. Como usar essas definições. Tudo bem? Então, vamos para a próxima tela. Então, nós trouxemos a questão de número 1, tá bem? É uma questão cotidiana, como nós dissemos anteriormente, diz assim. Griselda resolveu fazer uma salada para seu jantar. Ao tentar abrir o vidro de palmito que tem tampa metálica, não conseguiu. Porém, lembrando-se de suas aulas de física do ensino médio, mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos. Ao tentar novamente abrir a tampa, observou que ela soltou facilmente. Isso provavelmente ocorreu por quê? Né? E aí ele vai dar as alternativas. Então, o que nós já destacamos aqui? Eu tenho um recipiente de vidro com tampa de metal e eu quero abrir. Então, é uma dificuldade. A Griselda tem uma dificuldade para abrir esse recipiente. Viu? E aí ela toma uma atitude de colocar um pouquinho, só a tampa metálica dentro de um recipiente com água. Isso vai resolver o problema? Então vamos às alternativas aqui com vocês, rapidinho. Olha lá, primeira alternativa. Por que isso, né, pode solucionar o problema? Diz assim, porque reduziu-se a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro. O que é essa força de coesão? É a força em que mantém as partículas ligadas uma na outra. Na dilatação linear, na dilatação térmica, as partículas elas não se desprendem uma da outra, elas se afastam uma da outra. Quando isso for acontecer, é um outro fenômeno, que é a mudança de estado físico e que ainda não estamos tratando aqui. Bem, então a letra A já descartamos. Letra B. Isso aconteceu porque reduziu-se a pressão do ar no interior do recipiente. Okay? Nós não temos uma presença tão elevada de gás no interior do recipiente e o foco principal do problema é fazer a Griselda abrir facilmente o recipiente e não analisar abrir o recipiente com gás. Não tem essa quantidade de gás dentro do recipiente, não faz essa referência, o problema não faz essa referência. Diz que no recipiente tem palmito e tal, etc, e ela quer abrir. Então, a letra B está fora de concepção. Não há essa discussão de abrir o recipiente através da pressão do ar. Letra C. Houve redução de tensão superficial existente entre o vidro e o metal? Também não. Bom, não é o nosso caso. Nosso caso é processo de dilatação. Olha o que ela diz lá, né? Lembrando das suas aulas de ensino médio. Letra D. O coeficiente de dilatação linear do metal é maior do que o do vidro? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessas condições, dentro dessa água quente, o metal vai se dilatar mais do que o vidro. Porque nessa opção dele está dizendo aí que o metal tem um coeficiente de dilatação maior do que o vidro. Então eu já suponho que o metal se dilata mais do que o vidro. Já suponho isso. Mas letra E. O coeficiente... Vou só retirar aqui só um momentinho. Sim. Letra E.
O coeficiente de dilatação do vidro é menor que o do metal. Bom, mas isso não faz sentido. Porque nesse caso, quem tem que se dilatar mais é o metal. É o metal que tem que se dilatar, crescer para se desprender do recipiente de vidro. Está bem? Então, nesse caso, a nossa opção correta é a opção D de dado. Tudo bem? Então é isso. Vamos para a nossa próxima questão para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Essa é uma questão para análise gráfica. Aquela que nós dissemos lá para vocês. Olha lá o que diz. A figura ao lado representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do material dessa barra? O que eu analiso logo aqui, de cara? Viu? Que o comprimento inicial, olha aqui, ó, o comprimento inicial da barra, olha aqui o ponteiro, é de 100 centímetros. E o comprimento final da barra é de 100,2 centímetros. Não sei se vocês vão olhar aqui, porque eu acredito que a imagem acabou se sobrepondo a temperatura, mas é 50 graus Celsius aqui. Então, analisando o gráfico, olha, quando o comprimento inicial é 100 centímetros, a temperatura é 0 graus Celsius. Quando o comprimento da barra aumentou para 100,2 centímetros, a temperatura aumentou para 50 graus Celsius. Então, isso porque é um aumento de temperatura, então aumentou o comprimento, houve uma dilatação. Se fosse uma redução de temperatura, seria uma contração. O material diminuiria de comprimento. Então, vamos à resolução, que nós já estamos aí já no limite do nosso tempo. Vamos lá, vamos para a resposta. Então, olha aqui. Esse gráfico aqui dá para a gente observar melhor. Olha, a temperatura de 0 a 50 graus Celsius. O que eu faço? Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear do material. O que eu vou fazer? Eu vou retirar essas informações do gráfico. Viu? Eu vou saber o tanto quanto esse material se dilatou. Olha aqui. Viu? Se dilatou quanto? Olha, eu pego o comprimento final, subtraio pelo inicial. Então, eu vou pegar 100,2 subtrair por 100,0. Isso vai me dar 0,2 centímetros. Então, isso quer dizer que esse material teve seu comprimento aumentado em 0,2 centímetros. Essa foi a dilatação. O que eu faço ainda mais? A variação de temperatura foi de 0 para 50 graus Celsius. O que eu faço? Eu pego a temperatura final, subtraio pela inicial. 50 menos 0. Então, a temperatura variou 50 graus Celsius. Nesse caso, aumentou 50 graus Celsius. Então, de posse disso, eu faço uso da equação da dilatação linear. ΔL aqui, olha lá, ΔL é 0,2. Já definimos aqui. O comprimento inicial da barra é 100. De onde eu tirei isso? Do gráfico, olha. Está indicando que a temperatura inicial é 100. O alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear. É esse que o problema quer que você defina. E 50 graus Celsius é a nossa variação de temperatura. Tá bem? Então, o que eu faço com tudo isso? Olha lá, mantenho o 0,2 aqui no primeiro membro e vou multiplicar 100 vezes 50, que vai dar 5.000. Consequentemente, o que eu faço? Transformo 0,2 em notação científica. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Viu? Eu fiz essa vírgula movimentar apenas uma casa decimal para a direita. Por isso, o expoente aqui é menos 1. Se fossem duas casas decimais, o expoente seria menos 2. Duas casas decimais para a direita. Aqui é o contrário. Aqui é 5.000. Eu vou fazer a vírgula se movimentar 3 casas decimais para a esquerda. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado à terceira, que a vírgula passou por 3 casas decimais. Isso é um assunto que a gente discute muito, trabalha muito com vocês lá na primeira série. Agora, olha só, eu quero saber a alfa, o coeficiente.
mas ele está sendo multiplicado por este fator aqui, 5 vezes 10 elevado ao cubo, ou 5 vezes 10 elevado à terceira. Fiquem aí vocês à vontade para fazer usar essa linguagem. Está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 5 vezes 10 elevado à terceira. Quanto é que vai dar isso? Bom, aqui eu faço essa divisão. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado à terceira dá 10 elevado a menos 4. Organizando tudo isso dá 4 vezes 10 elevado a menos 5. Olha só, vejam vocês que aqui 0,4 eu tenho um algarismo após a vírgula, né? Eu faço essa vírgula se mover um algarismo para a direita. Automaticamente vai ficar aqui menos 4, então vai ficar menos 4 e menos 1. Por isso que fica menos 5. Tudo bem, gente? Então, esse é o nosso contato com vocês. A previsão era para ser aí só 25 minutos. Já chegamos nos 30 minutos. Valeu, obrigado. E bons estudos para vocês. Até mais!